Hoje recebemos aqui no estúdio a doutora Luísa Rodrigues, advogada, especialista em direito da mulher e que acompanha de perto a realidade da violência contra mulheres no Brasil. Nos últimos dias, vários casos graves ganharam destaque no noticiário nacional. Casos que mostram que o problema é estrutural, profundo e, infelizmente, ainda muito presente. Tem o caso da mulher que foi arrastada pelo carro do ex-companheiro, foi registrado por câmeras de segurança e gerou grande repercussão, porque as imagens são assustadoras. Também tem o caso da jovem mantida em cárcere privado pelo namorado e que só conseguiu pedir socorro por uma mensagem enviada escondida. E tem também o episódio da mulher atacada dentro do próprio local de trabalho por um ex-parceiro que não aceitava o fim da relação. Todos esses casos foram noticiados nas últimas semanas, eles reforçam a urgência desse debate. Hoje a Luísa está com a gente para trazer informações claras, práticas e necessárias para quem precisa entender o que é a violência, como ela começa, como ela se repete e por que tantas mulheres ou não conseguem ou demoram para pedir ajuda. Luísa, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui no Jornal da Manhã de Araçatuba, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Suelen, bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, você está aqui para falar de um assunto que a gente não gostaria de estar falando mais. A gente gostaria, como advogada, que você fosse tratar de outros assuntos, de outros direitos das mulheres, mas infelizmente esse é um assunto que ele ainda existe e parece que ele só aumenta, não diminui. Exatamente, os dados recentes, eles mostram, né, que no ano de 2025, apesar das mulheres terem cada vez mais acesso à informação, esses casos de violência, eles tendem a aumentar, tanto na violência física, quanto em atos de perseguição, como também tentativas de feminicídio. A gravidade parece que está aumentando também, né? Também, como você mesmo citou, né? Tivemos o caso, né, durante o final de semana, de uma mulher que ela foi arrastada por cerca de 1 quilômetro, né? Ontem eu tive acesso ao áudio da mãe dela, muito abalada ainda, porque teve que assinar a autorização de amputação das 2 pernas, né? E ele não chegou a ser namorado dela, né? É realmente um sentimento de posse, né? Na maioria dos casos que a gente consegue observar esse sentimento de posse dos homens em relação às mulheres, seja porque não aceitam o final do relacionamento, seja porque, né, de alguma forma querem se vingar dessas mulheres. Isso tem a ver com a violência estrutural? Com certeza. Quando a gente vai olhar os dados da violência doméstica, né, contra a mulher no Brasil, a gente percebe que, por exemplo, usando o recorte de escolaridade, tanto as mulheres que têm, né, o ensino fundamental completo, ensino médio e ensino superior, essa porcentagem ela é muito aproximada. É óbvio que dependendo da condição financeira, né, essa violência ela também muda, da forma da mulher pedir ajuda, até mesmo de conseguir se separar, mas é uma violência que ela está muito introduzida, né, na nossa sociedade, ela perpassa várias camadas, né, da nossa sociedade. E a gente sabe de casos que também se tornaram públicos e ganharam destaque na mídia, de mulheres que são bem-sucedidas, advogadas, médicas, mulheres que não têm dependência financeira do companheiro e mesmo assim elas foram mortas ou brutalmente agredidas, independente da condição financeira, seja dele ou seja dela. Ou seja, a violência doméstica, ela não, como você disse, ela não olha para a classe social nem para a escolaridade. Infelizmente é uma violência muito democrática, né? Ela atinge várias camadas da nossa sociedade e é até importante você trazer isso, Suelen, porque para a gente desconstruir alguns estereótipos, né? Aquela mulher é independente, aquela mulher tem a própria renda, é uma mulher que fez faculdade, é uma advogada. Como ela sofreu violência? Será que isso é verdade? Né? Isso pode acontecer e porque, para além da dependência financeira, existe também a dependência emocional dessa mulher em relação ao parceiro que a agride. Então os dois, na verdade, são dependentes emocionais um do outro. A diferença é que ele, geralmente o homem, vai para a violência e a mulher é a vítima.
Exatamente, né? Quando a gente fala de dependência emocional, é importante, até para a gente conseguir oferecer ajuda, conseguir entender por que é tão difícil para essa mulher sair do relacionamento abusivo, né? Esse relacionamento, ele vai ter, a gente observa, olhando para a maioria dos casos, um padrão de comportamento, né? Que é justamente o que a gente chama de ciclo da violência. Então, esse parceiro, essa mulher, ela se sente, né? A todo momento ali pisando em ovos, né? Os casos que a gente ouve da mulher que tem medo, por exemplo, do marido não gostar da mistura que ela fez, tem medo de repente, usar uma roupa que ele vai se sentir com ciúmes. Então, essa é a fase que ela, né, se sente nervosa. Tem a segunda fase, que é a violência propriamente dita, que pode ser um tapa, um empurrão, a perseguição, um xingamento. E depois, né, que é a fase mais que talvez ali vai manter essa mulher nesse relacionamento, que é a lua de mel, né? Ou seja, os pedidos de desculpa, não, isso não vai mais acontecer, eu vou ser o melhor marido do mundo, né? É muito comum os presentes, viagens, e essa mulher muitas vezes se apega aos momentos bons, né? Uma mulher muitas vezes que vem também de uma autoestima muito enfraquecida, né, ao longo dos anos desse relacionamento. Por isso é tão difícil sair. Luísa, a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Luísa Rodrigues, advogada especialista em direito da mulher, e eu quero fazer uma pergunta para ela em relação ao final desse ciclo, né, que ele vai se repetindo. Se um homem pode realmente mudar ou não, se ele se arrepende, dentro da experiência dela de atender muitas mulheres que sofrem violência doméstica, se esse homem, a maioria dos homens, eles realmente costumam mudar ou se isso não muda nunca. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo agora, são 7h32 e a gente continua essa entrevista daqui a alguns minutinhos. Não saia daí, a gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba. Deseja abrir uma parceria direta com a administradora de consórcios que mais cresce no país? Fale com a Piona Consórcios e seja parceiro em Bracon. Apoio em negociações, comissões robustas e você sendo dono do seu próprio negócio. Ligue 18-3624-1855. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Você ouve Jovem Pan Araçatuba 104,3. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18-98162-0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente.
Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba! Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Esta é a Jovem Pan. Number 1. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h37, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Um bom dia a todos, eu sou Jonathan Alves e reforço que vocês podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal do YouTube, Suelen Giron. Jonathan, tem várias pessoas que enviaram mensagens aqui pra gente, eu vou ler, não precisa abrir por gentileza agora não, eu vou ler ao final do jornal, mas eu quero só reforçar aqui quem está na audiência, a Thaisa Chagas Lemos e a Lucinha Carrijo, um abraço para elas, porque hoje tem o encontro das amigas e dos amigos, é um grupo muito legal aqui em Araçatuba, de empreendedoras, pessoas que às vezes não têm um local físico para vender os seus produtos, mas nesse encontro das amigas que elas realizam praticamente todo mês, você encontra muita coisa linda, diferente e apoia aqui o empreendedorismo de Araçatuba. Então, hoje, amanhã e sexta-feira, lá no Viver Event, a partir das 10 horas da manhã até as 9 da noite. Então, você que quer dar um presente diferente neste final de ano, quer caprichar no amigo secreto, passa lá no encontro das amigas, e esse ano vai ter dos amigos também, vai ter agora no final do ano um espaço também para os homens. Vai lá, dá uma olhada nos produtos, depois me manda uma mensagem, me conta se você não viu coisas lindíssimas lá que você não imaginava que você encontraria. Então hoje a partir das 10 horas da manhã, lá no Viver Event, Encontro das Amigas. E a gente continua aqui a nossa entrevista do dia. Nós recebemos hoje aqui no estúdio a doutora Luísa Rodrigues, advogada especialista em direito da mulher, e nós estamos falando sobre um tema, infelizmente,
muito triste, que a gente não gostaria de estar falando sobre esse assunto mais, que é a violência contra a mulher e o pior, o aumento dela, né, Luísa? A gente estava aqui falando antes do intervalo sobre o ciclo da agressão. E aí eu falei que eu ia te fazer a pergunta dentro da sua experiência como advogada, já atendeu aí centenas de mulheres, o agressor, ele, na maioria dos casos, na grande maioria, ele muda? Dentro do relacionamento, né, que começaram essas agressões, é muito difícil, para não dizer impossível, porque eu, Luísa, nunca vi, né? Mas vamos colocar assim que é muito difícil. Um homem nunca vai mudar? Não, esperamos que ele mude, tomara que ele mude, né? Existem hoje, por exemplo, dentro do Poder Judiciário, grupos reflexivos para esses homens, para eles realmente desconstruírem, né, esse padrão de violência. Mas dentro do relacionamento, poxa, meu marido, meu namorado me agrediu e ele prometeu que vai mudar. Cuidado, né? Cuidado com essas promessas, porque quase sempre elas não se concretizam, né? É muito difícil uma pessoa que começou agredindo uma mulher restaurar esse relacionamento no padrão de respeito que a mulher merece, né? Respeitando essa mulher, admirando essa mulher, né? E ter um relacionamento aí saudável. De novo, o homem pode mudar e a gente espera, né, Suelen, que eles mudem. Inclusive, a gente fala sobre esse assunto, você que é homem, está ouvindo a gente, mas eu nunca agredi ninguém, eu nunca agrediria, mas então não apoie o seu amigo, o seu parente, o seu familiar que agrediu alguma mulher também, exatamente, né? E o homem, ele também tem um papel muito importante nessa luta, como você mesmo disse, né? Não, eu percebi que o meu amigo, ele tem, né, um posicionamento que não é legal com a namorada, ele tá ofendendo a namorada, poxa, eu posso ali, né, conversar com ele numa boa, eu posso talvez chamar a atenção dele, eu vi o meu pai agredindo a minha mãe ou alguém da minha família, eu posso intervir também, né? Eu posso usar dessa minha posição para intervir, ainda que eu nunca tenha agredido mulher nenhuma, né? Nós mulheres, nós precisamos também de aliadas nessa luta, porque o caminho é longo, né, Suelen? Nosso problema é gigante, então tudo que a gente puder utilizar ao nosso favor para combater esse problema, que é muito real e cada vez mais grave, da violência contra a mulher. Luiz, e acontece muito, eu já ouvi muitos relatos desse, como jornalista, das pessoas contarem para alguém da família, ou alguém próximo, ou alguém da igreja, e a pessoa fala assim, não, mas ele só perdeu a cabeça, mas ele é uma boa pessoa, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele não deixa faltar nada na sua casa, ou então, assim, entre outras questões que amenizam o que aconteceu. Como lidar com isso? Bom, a mulher, quando ela decide denunciar, ela pode passar ali por diversas dificuldades no sentido das pessoas realmente reproduzirem isso que você trouxe, né? Mas você vai prender o pai do seu filho, pensa nos seus filhos, pensa no seu casamento. Primeiro que a criança que presencia essa violência doméstica, ela também sofre. Ela também é uma vítima secundária. É um trauma, né? Absurdo para a criança. É um trauma para a criança. E segundo, que a criança, ela também merece uma mãe feliz, né? Uma mãe que seja segura. Mas, voltando, né? Essa mulher, ela vai passar ali por diversos estigmas sociais, né? Seja dentro da igreja, da própria família, dos amigos, né? E é muito importante que essa mulher, ela se fortaleça com pessoa, ela não pode contar com a rede de apoio. Aqui em Araçatuba, né? Ela pode buscar serviços que vão fornecer esse apoio psicossocial para a mulher, né? Por exemplo, na Casa da Mulher Paulista, que é ali no bairro Paraíso, né? A mulher, ela vai ter acesso, então, ao atendimento psicossocial para desconstruir, de repente, né? E até aprender a identificar a violência, entender que aquilo não é culpa dela. Então, se a mulher, infelizmente, não tem essa rede de apoio, né? Ela pode buscar nos aparelhos, né, da rede de atendimento à mulher. Muita gente fala assim, eu não gosto de interferir, eu não quero me meter, essa palavra, né? Porque depois ela volta com a pessoa e eu que fico mal. Como que a gente lida com isso? Eu tenho o meu posicionamento, que eu acredito que... Você estava até falando do caso das pessoas que falam, você quer o pai do seu filho preso, mas é melhor o pai preso do que a mãe morta. Exatamente. A gente tem que já começar avaliando as situações. É melhor que o pai do filho seja preso do que a mãe. É melhor ficar com o pai preso do que não ter mãe viva mais. Exatamente. Mas no caso das pessoas que falam, eu prefiro não falar nada porque depois eles voltam.
Bom, é uma versão atualizada do em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Né? Como a gente estava conversando, existe um ciclo da violência, né? Que é muito difícil da mulher escapar. Então, a gente, quando vai oferecer ajuda, é muito importante a gente ter em mente como que opera essa relação abusiva, porque pode ser, sim, que a vítima volte para essa relação. Ah, depois eu fico mal. Tudo bem, mas você ofereceu ajuda de uma forma respeitosa? E aí não é oferecer ajuda. Ah, fulana, você não vê que ele não presta? Ah, Suelen, eu acho que você é cega, porque tá todo mundo vendo que esse relacionamento aí não dá em nada. Não é assim, né, que a gente vai oferecer ajuda. Você precisa de acompanhamento na delegacia? Olha, acho que isso que aconteceu com você pode ser uma violência. Vamos conversar? É dessa forma que a gente oferece ajuda. E aí, se ficar mal com o agressor, você não quer ficar mal com alguém que tá fazendo mal para uma pessoa, também diz muito a respeito do que você enxerga da vida dos também. Valores, essa omissão é bastante complicada, né? Sim. Então, a gente tem que oferecer ajuda sempre de uma forma empática, entender que pode ser, sim, que essa mulher volte pro agressor. Como que a gente evita que ela volte? Mostrando que ela tem, né, pessoas fora desse relacionamento. Muitas vezes a mulher ela não consegue enxergar a saída, porque é um agressor que fala, olha, sua família não gosta de você, todo mundo acha que você é chata, quem que vai acreditar em você? Então, quando a gente oferece ajuda de uma forma empática, a gente está mostrando que ela não está sozinha. E mostrar que essa agressão, ela pode ir evoluindo para o pior também, Exatamente. Né? Cada vez que esse ciclo se repete, né? Teve a agressão, depois teve o perdão. Cada vez que esse casal, ele, por exemplo, termina e depois se reconcilia, esse ciclo, cientificamente já foi provado que ele vai ficando cada vez mais grave. Ou seja, teve uma violência que foi muito grave, não vai melhorar daí para frente, só vai piorar. Né? Aquilo que a gente ouve, daqui para frente é só para trás. Então é melhor registrar um boletim de ocorrência já, procurar a delegacia da mulher e entrar com uma medida protetiva. Exatamente, falar sobre o que ocorreu, procurar ajuda das autoridades, contar com a sua rede de apoio, né? E quem se beneficia do silêncio da vítima, a única pessoa que se beneficia do silêncio da vítima é quem está agredindo. E a gente vê também, Luísa, nas redes sociais, um movimento, infelizmente também crescendo, de homens que desqualificam, por exemplo, a Lei Maria da Penha, falam que muitas mulheres utilizam isso para fazer denúncias falsas contra homens, e outros movimentos também, como os grupos Red Pill, que eles fazem discursos que alimentam comportamentos violentos e ódio contra a mulher. Como que se protege disso? Porque tem que ter cabeça muito fraca. Sim, pode ser que existam mulheres que utilizem de falsas denúncias para prejudicar os homens, e com certeza isso existe mesmo, mas a grande maioria são denúncias verdadeiras, é porque a gente vê isso todos os dias. Tem a polícia militar, a polícia civil, todas as polícias, elas divulgam, a própria as guardas municipais também, elas divulgam as ocorrências mais importantes, e casos de violência contra mulheres são praticamente diariamente, todos os dias tem uma. Exatamente. E tô falando assim, desculpa, tô falando aqui na nossa cidade, sim. Não tô nem falando, tem uma no Brasil, não, tem uma aqui na nossa cidade. Feminicídios, inclusive, né, aqui em Araçatuba. Então, a gravidade do problema chega também aqui pra gente. E, na verdade, Suelen, a tendência é que essa mulher não denuncie. Infelizmente. Por quê? Como a gente falou, existe o estigma social, né, de pessoas que fazem, mas deixa isso pra lá. Tem também a vergonha dessa mulher, tem o relacionamento abusivo que essa mulher precisa romper para comunicar. E vou trazer um dado para você. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 48% das vítimas, quando da violência mais grave que elas sofreram, elas não buscaram nenhum tipo de ajuda, nem da igreja, nem dos amigos, nem dos familiares, nem da polícia, nem da Defensoria Pública, nada. Ela guardou aquilo pra ela. Exatamente. Foi sofrendo sozinha. Então, de todos os casos que a gente tem de violência doméstica, de números de boletim de ocorrência, existe uma grande chance desses números estarem reduzidos pela metade. Por quê? Quase metade dessas mulheres não chegam a buscar ajuda. Então, essa mulher, por que eu estou falando isso? Porque ela precisa romper várias barreiras. Primeiro a barreira psicológica, depois a barreira social e depois a barreira da invisibilização. Então, de todos os casos que a gente tem, muito difícil que essa seja uma denúncia falsa, porque a mulher ela enfrenta várias dificuldades para chegar.
E a gente ainda tem que falar da dificuldade depois que ela denuncia. Seja de um tratamento, né, desrespeitoso em delegacia, de repente alguma instituição hospitalar, uma dificuldade para ter um atendimento de advogado na Defensoria Pública. Então é muito difícil, sim. Até no círculo que ela vive, infelizmente, também acho que eu já falei essa palavra umas 10 vezes hoje, porque é um assunto que realmente é lamentável, que é aquela coisa da mulher que sofreu uma violência, alguém falar assim, mas o que ela fez? Exatamente. O que ela fez? Assim, o que ela poderia ter feito, gente? Ela poderia ter saído com o irmão do marido dela, com o pai, tirando ela ter vivido ela ter provocado uma violência, que às vezes alguém precisa intervir para resolver essa violência. A gente tá falando, não é sobre isso. O que a pessoa tem que ter fé? Alguém merece ser arrastada por um carro, por exemplo? Nada justifica, né, a gravidade, nenhuma violência, né, e principalmente as violências mais graves. E eu particularmente observo que os casos, eles ficam cada vez mais graves por conta também do discurso, como você trouxe, que tem ficado, esse ódio contra as mulheres, ele tem se disseminado, né, bastante na internet. Segundo, né, a ONU Mulheres, cerca de 2/3 dos meninos, adolescentes e homens jovens consomem esse conteúdo que propaga a violência contra a mulher na internet. E precisa ter diálogo em casa, isso começa em casa, né? Começa em casa, na escola, né? De entender que a mulher, ela não está numa posição inferiorizada. Ah, mas o que tem a ver, né? É só um discurso, é só uma fala exagerada. Mas tudo isso reflete, né? Uma espécie de propaganda, né? Negativa contra a mulher, de que a mulher é menos, de que a mulher sente menos. Que ela mereceu aquilo. Que ela mereceu, de que ela vale menos, né? Esses grupos extremistas, porque essa é a palavra, eles pregam que a mulher é uma espécie de território a ser conquistado, né? Ou seja, é uma coisa que a gente possui. A mulher é uma coisa que a gente possui. E o que é tão comum nesses crimes tão graves? O sentimento de posse do homem em relação à mulher. Ah, ela saiu com outro homem. Ela é minha posse, então eu posso agredi-la. Ah, ela usou uma roupa que eu não gostei. Ela é minha posse, então eu posso agredi-la. Então tá tudo conectado. Não sei se eu consegui, né? Sim. E aí a gente viu também, Luísa, que nos casos, teve muitos casos graves noticiados, inclusive essa dessa mulher arrastada, que ela estava tentando se afastar, não tinha nenhum relacionamento com ela. Então tem muitos casos de agressão e até de morte que acontecem quando a mulher sai desse relacionamento. A gente sabe de muitos casos de ex. Ah, o ex foi até lá, e às vezes ele agride até a família dela, sim, agride os filhos também. Como evitar esses casos? Tem como? Sim. Tem uma pesquisa que foi feita aqui no estado de São Paulo, que ele fala que mais de 90% dos casos de feminicídio, mais de 90%, as vítimas não tinham medidas protetivas. Por que é interessante a gente trazer isso? Porque a gente pode entender que a medida protetiva, ela é sim um instrumento eficaz na maioria dos casos. Então, é preciso quebrar o silêncio, pedir ajuda, falar, né, pedir medida protetiva, essa medida foi deferida, falar, por exemplo, para o porteiro do seu prédio, para os seus familiares, no porteiro trabalho, do seu local de trabalho, que essa pessoa ela não pode se aproximar. A medida protetiva é só um papel? Não concordo com isso. Por quê? Se esse agressor ele não está respeitando, né, a mulher ela deve ir novamente na delegacia e comunicar o descumprimento dessa medida. E ele pode ser preso em razão desse descumprimento. Caso o Poder Judiciário entenda, olha, eu dei uma ordem de afastamento, ele não está cumprindo, eu vou precisar, então, tomar medidas mais restritivas. E ela pode, inclusive, acionar a polícia militar também, né? Não precisa nem ela ir até a delegacia. Se ele estiver ali por perto, descumprindo a distância que ele tem que manter, ela pode acionar 190 também, né? Exatamente. Para o caso que ocorre no momento, o número é sempre 190, é sempre a polícia militar. O descumprimento da medida protetiva, por si só, ele é um novo crime. Então, por exemplo, ele cometeu o crime de lesão corporal, descumpriu a medida protetiva, é um outro crime. E aí ele pode também ser preso em flagrante em razão desse descumprimento. O Jonathan tá perguntando aqui, a gente falou sobre isso um pouco no primeiro bloco e depois também, quando a família do ex, a família do agressor, acaba tentando convencer a mulher a não fazer nada. É uma família ruim também, percebe que é da índole da família. E tudo bem que a tendência é a gente sempre proteger o nosso familiar, mas se seu familiar tá fazendo alguma coisa muito errada,
Sim, e infelizmente é muito comum, né, da família não ser a rede de apoio dessa mulher. E, de novo, ela pode buscar apoio, né, se ela tiver com quem contar, com amigos, né, no trabalho, na Casa da Mulher Paulista, aqui pra gente, mas é uma situação muito triste, né, Jonathan, como você trouxe, da mulher não poder contar com a própria família. Ou sofrer essa ameaça da família do agressor, exatamente. Né? E talvez a família também reproduza essas falas também por não entender, né? Por ter uma concepção muito antiga. Mas é preciso, como você disse, um trabalho de formiguinha, inclusive antes da violência acontecer. E existe também uma questão também muito triste, Luísa, da mãe, da avó da vítima, fala assim, mas eu também apanhei e sobrevivi. Mas o seu avô, o seu pai, eu também sofri essa violência doméstica. Homem é assim mesmo, minha filha. Homem é assim. Não é não, gente, não dá pra chamar de homem agressor, não, sinto muito. Não dá. E eu fiz uma palestra na semana passada e uma das participantes falou, olha, era muito comum, a minha mãe ouviu da mãe dela, você aprenda a arear bem uma panela, porque senão seu marido vai te bater. Né? Então era muito comum antigamente a gente ouvir, né, esse tipo de fala justificando a violência contra a mulher. Daí a importância da gente trabalhar e falar que não é mais assim que a banda toca, né, de desconstruir essas falas que justificam a violência contra a mulher. Pra gente encerrar então rapidamente, Luísa, o que você gostaria que toda mulher soubesse antes mesmo de entrar num relacionamento, aquilo que poderia evitar que ela entre e se prenda a um ciclo de violência? Nós precisamos ficar atentas, né, Suelen, que nenhum homem, ele vira para a mulher e fala, olha, a partir de hoje o nosso relacionamento é abusivo. Começam com pequenos atos, seja de manipulação, seja de controle, afastando essa mulher dos amigos, tentando diminuir a autoestima dela, tirar ela do emprego, né, não incentivando que ela cresça como pessoa também. Então a gente precisa ficar atenta. Esse relacionamento, né, óbvio que todo relacionamento tem dificuldades, mas é um relacionamento que, num geral, ele me deixa mais triste ou mais feliz. Ou me deixa mais tensa. Às vezes a pessoa bate em móveis, ela é violenta não com a mulher, mas ela é violenta, ela tem reações intempestivas. Exatamente, né? De descontrole, de quebrar o celular, de socar a parede. Olha, o próximo soco pode ser em você, né? Então vamos ficar atentas a esses sinais antes da violência acontecer. E eu pessoalmente acredito que antes da gente buscar um relacionamento, o nosso principal relacionamento é com nós mesmas, né? Como que tá o seu psicológico? Como que você tá fortalecida? Porque ninguém vai dar para você aquilo que a gente às vezes busca, né? Uma valorização do outro, a gente precisa se valorizar também. Mais uma vez, muito obrigada, Luísa, por estar aqui com a gente, por compartilhar informações e orientações tão importantes. Eu tenho certeza que muita gente foi beneficiada com a entrevista de hoje, então volte sempre. Eu que agradeço, muito obrigada. Jonathan está colocando aí na tela rapidamente, antes da gente encerrar, o Instagram da doutora Luísa é Luísa com Z Rodrigues, tudo junto, .adv. Luísa Rodrigues, .adv. Luísa com Z. Procura a doutora Luísa lá no Instagram, você que precisa de ajuda, fale com uma advogada, ela vai te instruir como que você vai sair desse relacionamento da melhor forma, de uma forma em que proteja a sua vida, a vida dos seus filhos também. E você que está ouvindo a gente, mas não passa por isso, anota aí também, luisarodrigues.adv, para você sugerir para a sua amiga, para a sua irmã, para a sua mãe, para você apoiar essa mulher. O Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever as notícias de hoje ou mesmo a entrevista com a doutora Luísa, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Deseja abrir uma parceria direta com a administradora de consórcios que mais